Olá pessoal, passando aqui hoje para compartilhar com vocês a resposta de uma pergunta que eu recebi através das redes sociais. A pessoa que me fez a pergunta, ela colocou a seguinte experiência. Ela falou: eu conheci um rapaz, me interessei por ele, investi nesse relacionamento, eu procurei me aproximar, criei a possibilidade da gente se conhecer, da gente iniciar um relacionamento, a gente se relacionou por um determinado tempo, mas eu percebi que aos poucos esse relacionamento ele foi esfriando em relação a mim. E a pergunta dela, ela colocou a seguinte fato para mim: será que eu fui depressa demais? Será que eu acelerei muito esse contato com ele? Será que eu fui muito rápida demais? Será que é isso que está acontecendo comigo? E eu percebo que isso aconteceu também outras vezes em outros relacionamentos que eu iniciei. E eu respondi para ela: olha, em relacionamento entre um homem e uma mulher, quando a gente fala de um relacionamento entre casal, não tem essa postura, essa maneira da gente ver, esse julgamento daquilo que a gente pensa e que a gente tem como padrão do que é certo ou errado. Num relacionamento entre um homem e uma mulher, ambos são iguais, ambos têm a mesma importância. Então, não tem certo ou errado, existe aquilo que cada uma dessas pessoas é no relacionamento. Não há que, se a gente pensar que num relacionamento de casal, a gente necessita e precisa ficar fazendo, como ela mesma mencionou para mim, joguinhos de interesse, sabe? A gente se imiscuir, se tornar difícil, a gente passar para o outro que a gente não está interessado. E é justamente o contrário. A gente não pode, mesmo que se trate de uma mulher, de forma nenhuma pode pensar que foi rápido demais, que acelerou demais e que isso foi a causa para que o relacionamento não prosseguisse, não fosse em frente, não tivesse possibilidades de crescer e desenvolver. Num relacionamento de casal entre um homem e uma mulher, isso ou entre dois homens ou entre duas mulheres, essa situação não pode existir. Esse pensamento, esse julgamento não pode existir, porque ambos são iguais. O que vige dentro de uma relação de casal, seja ele hétero ou homossexual, é a transparência. Então, se a gente tem interesse em uma pessoa, a gente tem que realmente demonstrar que a gente tem interesse naquela pessoa. Se a gente está interessado, se a gente se disponibiliza para esse relacionamento, então a gente tem que realmente mesmo se expor, se colocar da forma que é possível. O fato de não haver progredido, ou do garoto ou do rapaz ter se afastado, eu acho que ele fica muito mais ligado, está muito mais preso a dificuldades dele, não pelo fato de que essa moça, essa mulher, ela acelerou, como ela disse, ela foi depressa demais. Não é isso. De forma nenhuma, em qualquer tipo de relacionamento, seja você homem, seja você mulher, você não pode atrair para você essa responsabilidade. Se isso não aconteceu, se isso não deu certo, se não for possível o relacionamento continuar, se desenvolver, a gente não pode trazer para a gente essa culpa, essa responsabilidade e buscando ela em várias posturas, vários mecanismos. Se eu sou mulher, se eu tivesse me furtado, se eu tivesse sido mais comedida, ele ficaria com uma impressão diferente, me olharia diferente e hoje a gente poderia estar junto. De forma nenhuma, mesmo que se trate de um homem ou de uma mulher, a gente pode pensar dessa forma. A gente não pode atrair para a gente essa culpa, essa responsabilidade, a gente não pode se colocar dessa forma. A gente precisa pensar que dentro de um relacionamento de casal, desde o princípio, tem que vigir, tem que estar presente a transparência, a clareza. Olha, me interesso em você, quero me relacionar, quero te conhecer, quero estar próximo de você. Então, essa transparência,
essa possibilidade de que a gente leve para outra pessoa aquilo que realmente a gente está sentindo, essa disponibilidade para se conhecer, ela tem que estar vigente. Não pode, de certa forma, a gente fazer esses joguinhos de desinteresse, como ela falou. Eu acho assim, dentro da pergunta que ela me colocou, aí tem um outro fator que é muito mais importante que isso e que a gente aí sim precisa, à luz da constelação familiar, a gente olhar para isso. E ela falou assim que ela percebe que em outros relacionamentos o resultado também aconteceu de não progredir, de não fluir, não ir para frente. Ela percebe que isso se repetiu, é uma repetição. Então isso sim é algo que a gente precisa olhar, é algo que a gente precisa investigar, que a gente precisa conhecer para saber qual é a postura que eu estou repetindo e que não vem tornando a minha experiência de vida num relacionamento mais funcional, mais feliz, mais leve, mais plena. Então, aí sim, através de uma constelação, a gente pode olhar para isso. O que é que eu venho repetindo que não vem funcionando bem, que não vem sendo funcional para a construção de um relacionamento? Essa sim é a dinâmica que a gente pode olhar para talvez a gente perceber que tenha que fazer algumas coisas diferentes. Provavelmente, dentro dessa postura, dessa vivência, eu estou atraindo uma pessoa que não vai se interessar por mim. Possivelmente eu tenho uma rejeição por determinados comportamentos nessa pessoa que eu estou querendo construir um relacionamento. Eu tenho bloqueios, eu tenho rejeições, eu tenho não aceitações que já são muitas vezes oriundas lá quando se trata de uma mulher, da relação com o pai, julgamentos que a gente desenvolve. Então a gente aprisiona esse não, a gente aprisiona essa rejeição, essa dificuldade, esse bloqueio, essa exclusão. E aí o que é que vai acontecer? Embora eu me demonstre para a pessoa, quero conhecer você, quero namorar com você, quero ficar com você, essa pessoa, ela não vai ficar junto de mim, ela vai se afastar. Por quê? Porque eu estou atraindo para mim, para os relacionamentos, pessoas as quais eu tenho uma dificuldade de aceitação. E essa aceitação não é por essa pessoa com quem eu estou relacionando hoje, mas sim a relação muito provavelmente com o meu pai, a relação lá dentro do meu sistema familiar. Porque quando a gente está pleno, quando a gente não tem nenhuma rejeição, nenhum bloqueio, nenhum não para um determinado tipo de pessoa, a gente está livre, a gente não tem essa sensação aprisionada com a gente, que a gente só atrai pessoas que são parecidas, que têm dificuldades. Aí eu atraio essas pessoas para mim, eu posso dizer para elas que quero conhecer, quero ficar com elas, mas não vai funcionar. Porque ela tem algo em si que eu não aceito, tem algo em si que eu rejeito. Então vale muito mais a pena, através de uma constelação familiar, a gente olhar para aquilo que está atuando atrás do palco, aquilo que está atuando por trás dessa dinâmica que eu repito, atraio e me atraio por pessoas em que não vão se colocar, não vão estar disponíveis para esse relacionamento. É isso que a gente pode olhar, que a gente pode buscar. Aonde é que eu estou preso? Aonde é que eu estou emaranhado? E que eu repito a mesma vivência, a mesma experiência de vida, e aí os relacionamentos não fluem. Eu preciso olhar para isso. E a constelação familiar é um mecanismo perfeito para que a gente possa olhar para essa experiência e aí, talvez, dentro da possibilidade de cada pessoa, dar um passo adiante, fazer diferente, tornar a minha experiência de vida diferente, porque eu já sei o que é que eu estou repetindo, eu já sei qual é a exclusão, qual é a rejeição que eu tenho e que eu aprisiono para mim, e que eu atraio justamente aquilo que eu rejeito nas outras pessoas.